Bom, bom, né? Ótimo, bom. É isso, tchau, galera. Bom, se você já está familiarizado com o processo de applications e com o SAT, você não precisa assistir esse vídeo. Mas ainda assim, tem umas dicas no final. Então, sinta-se à vontade. Oi, meu nome é Luigi. Esse aqui é o canal Carro Datado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre application e o SAT. O processo seletivo para estudar numa universidade estadunidense é comumente chamado de application, e quer dizer exatamente aplicação. Por exemplo, se você quiser estudar em Harvard, você vai fazer esse processo seletivo e vai enviá-lo para a universidade, você vai fazer a sua aplicação. Como a gente fala português, a gente precisa de um teste que demonstre a nossa capacidade de falar inglês. Por exemplo, o TOEFL, o IELTS ou o DET. Outro desses testes é o SAT. O SAT, ou Suite of Assessments, ele foi criado em 1926. Não está escrito aqui não, eu fui verificar, mas eu lembrei. Todo ano tem várias provas do SAT rolando, principalmente nos Estados Unidos. E ele tem um funcionamento meio que como o Enem. A nota que você tira é um resultado que você manda para a faculdade, e aí ela olhando, ela vê se ela te aceita ou não. Mas não é só isso. Tem todo o processo de application, tem essas cartas, tem essas cartas de recomendação, tem também o seu boletim, dentre outros. Bem, hoje eu vou estar falando só sobre o SAT, e não sobre o SAT Subject, só sobre o SAT Reasoning. Qual a diferença? O SAT Subject é como se fosse uma prova específica do SAT dentro de alguma matéria. Já o SAT Reasoning é o SAT comum que todo mundo tem que fazer. O SAT Subject você não precisa fazer para a maioria das faculdades. Diferentemente do Enem, ele só tem duas provas principais, que é Mathematics, matemática, e Reading and Writing, que é basicamente uma prova de inglês. O tempo total de prova da SAT é de aproximadamente 3 horas, contando com alguns intervalos e diferentes provas, porque não te entregam tudo de uma vez. Você primeiro faz uma prova, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. E quais são essas provas? Primeiro vai ter a prova de Reading, com 52 questões e 65 minutos. Depois vai ter a prova do Writing, que vai ter 44 questões e 35 minutos. Depois vai ter a prova de Matemática sem calculadora, que você vai ter 20 questões em 25 minutos. E você também vai ter a prova de Matemática com calculadora, com 38 questões e 55 minutos para fazer, com um intervalo entre a prova de Reading e Writing de 10 minutos e o outro intervalo de 5 minutos entre as provas de Matemática sem calculadora e com calculadora. Para se registrar, você tem que entrar no site da College Board, se registrar e agendar uma prova num centro de aplicação perto da sua casa. Outra coisa importante sobre a SAT é a forma de nota. Não vai de 0 a 100, nem de 0 a 10, nem de 0 a 1000, vai de 400 a 1600. Ridículo, eu sei. Mas é porque a prova de matemática vai de 200 a 800, se você zera, você tira 200. Se você gabarita, você tira 800. E a prova de reading e writing vai de 200 a 800 também. O somatório dessas duas notas é o que vai dizer a sua nota geral. Por exemplo, se você tira 740 em matemática e 650 em reading e writing, você fica com um total de 1390. Uma boa forma de estudar para o SAT é pelo Khan Academy. A Khan Academy é uma plataforma de estudos gratuito. É uma plataforma bem legal, ela tem matemática, ela tem ciências, ela tem língua portuguesa e ela também tem uma parceria com a College Board e ela tem ensino para o SAT gratuito. Você pode acessar, eu estou botando o link aqui na descrição, e aí você vai poder fazer alguns testes disponibilizados pela própria College Board. Você vai poder fazer algumas práticas com base em tipos de questões que você está errando, e essa análise fica toda por conta da Khan Academy. Eles têm um programa que é muito maneiro. Outra forma de estudar para o SAT é entrando no site da College Board. Você vai encontrar lá 8 testes que já foram aplicados em provas antigas, e agora a College Board disponibilizou para ser tido como exemplo. Uma outra forma de você estudar, que já não vai ser gratuita, é você procurar e pagar por livros. Tem muitos livros de prática do SAT.
Porque é uma prova muito famosa e ela acontece há quase 100 anos. Então, ela é uma prova muito solidificada. Você vai encontrar vários livros. Não estou dizendo que eles vão ser baratos. Mas se você estiver procurando por algo gratuito, o Khan Academy e o próprio site da College Board já são o suficiente. Aqui na descrição também vai estar o link para um mapinha mental que eu criei com tudo isso que eu falei agora, para você mostrar para sua mãe toda vez que ela perguntar: mas o que é o SAT? E você tiver que explicar, você pode mostrar isso para ela. Você pode imprimir e botar na geladeira. É isso aí. Eu espero que, se vocês fizerem o SAT, que vocês arrasem na prova e que vocês consigam os seus sonhos. Obrigado.